De ler para a nossa edificação esse texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Esse trecho que vai do versículo 24 ao versículo 30. Lucas 22, de 24 a 30. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles pareceria ser o maior, mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos dê luz para a compreensão de sua palavra, e que sejamos edificados pelo seu Santo Espírito. Deixa eu lhes dizer de uma bebida que eu gostava muito de tomar há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás. A receita é a seguinte, Arlinda: pega-se um pouco de vinho, coloca-se água, açúcar, pega-se uma maçã, corta-se em pequenos cubos e coloca esta maçã dentro do líquido, do vinho diluído e adoçado. Assim se fazia por aqui uma sangria. E sangria era maravilhoso, porque era a bebida que atendia ao paladar infantil. Esse é um nome, reverendo Gessione, um nome que se pode dar a esta bebida, o nome de sangria. Um outro nome é uma forma rápida e eficaz de estragar um vinho. É uma forma bastante eficaz de estragar um vinho, porque quando você coloca água, coloca açúcar e qualquer outra coisa num vinho, se era um bom vinho, você tem agora um vinho estragado. É isso que nós temos feito com o Evangelho. O Evangelho é o sangue puro de Cristo entregue por nós, mas ele é tão difícil de tomar e de digerir em sua forma natural, que nós, para atender o nosso paladar infantil, acabamos diluindo o Evangelho, introduzindo água e açúcar e um monte de pedacinhos de coisas variadas, para que assim possamos digeri-lo mais facilmente. Um dos problemas que eu discerno, Ieda, quando leio o Evangelho, é a radicalidade do ensino de Jesus. Na perícope que nós estamos lendo, que se deu durante a última ceia de Jesus com seus discípulos, aquela ceia pascal que antecedeu aos acontecimentos da ida ao Monte das Oliveiras, a prisão no Getsêmani e todas as consequências e acontecimentos posteriores, Jesus prega a sua última mensagem aos discípulos, quando reunido com eles no cenáculo, despe a sua túnica, cinge-se com uma toalha, lava os pés dos discípulos e depois olha para eles, que começam a discutir entre si quem é o maior. Eu tenho a impressão, Osiel, que esta é uma pergunta que tem nos visitado a vida inteira, da infância
até a velhice, a gente se pergunta quem é o maior. Quem é o maior na sociedade, quem é o maior na igreja, quem é o maior em todos os ambientes. E ao perguntar quem é o maior, a gente está fazendo, na verdade, uma outra pergunta, Tatiane. A pergunta que nós fazemos, ao fundo, é: serei eu o maior? Serei eu o maior? Ou seja, na verdade, nós não queremos saber quem é o maior. O que nós queremos saber é se nós somos ou não o maior. Ou ainda, poderíamos estar perguntando como eu posso fazer para ser o maior. E aqui eu gostaria de apontar 4 equívocos básicos que nos fazem conduzir a esta pergunta, equívocos que Jesus apresenta aqui. Quando essa discussão começou, Jesus diz: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores, mas vocês não são assim. E a discussão toda, Esdras, começou no versículo 24 de Lucas 22, quando havia uma discussão sobre este problema, Luciano: quem parece ser o maior? Eu quero me apegar a essa palavra, a expressão parece ser o maior, que é a expressão phainomênon, que é aquela expressão que se manifesta como maior, se evidencia como maior. Quais são os equívocos? Primeiro equívoco: nós acreditamos na ilusão de nossa individualidade, de nossa consciência individual. Nós acreditamos que somos esses seres únicos, desconectados dos demais, que habitamos este corpo e que seremos eternamente singulares e desconectados de tudo e de todos. A identidade pessoal é uma ilusão da qual o Evangelho quer nos libertar. Por isso a oração que Jesus faz é para que sejamos um com Ele, um com o Pai, um com os irmãos, um com toda a criação, porque esta é a factual natureza humana. A nossa realidade é da nossa união com Deus. Enquanto nós acreditarmos e nos apegarmos a essa consciência individual, nós ficaremos nos perguntando quem é o maior. Eu sou o maior, porque nós estamos apegados, e isto é fonte de imenso sofrimento, Josafá. Porque se a minha vida, se todo o meu projeto de existência está vinculado a essa identidade individual, a minha vida é uma tragédia. É uma tragédia porque eu caminho para a morte. E ao caminhar para a morte, ainda que eu tenha sido relevante, importante, influente, essa individualidade, deixando de estar aqui, romperá relações com aquilo que eu amo e com aqueles que eu amo também. Assim, essa individualidade é um ser em ruptura, mas se eu acreditar de fato de que não é a minha consciência individual a chave da minha existência, mas a minha consciência crística. E aqui eu chego ao segundo ponto, Gessione. Nós estamos iludidos com a consciência individual e estamos esquecidos de que a nossa identidade é a nossa união com Cristo e em Cristo com tudo que Ele criou. Através dele nós fomos criados e todas as coisas foram criadas, e nós estamos jungidos, unidos irremediavelmente a Cristo. E se estamos unidos a Cristo, não há por que perguntar quem é o maior. Não há por que levar a vida conduzido pelas aparências de quem pode parecer ser o maior ou o menor. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque eu sou. Mas se eu, que sou Senhor e Mestre, lavo os pés de vocês, como devem vocês lavar os pés uns dos outros? Quem aqui já se sentiu envergonhado por lavar seus próprios pés? Mas os pés do meu irmão são meus pés. São meus pés. Então, quando eu desenvolvo
uma consciência crística, uma consciência de unidade radical e absoluta para com o meu próximo, a misericórdia não se torna sofrida, a generosidade se desfaz, porque é como se uma mão estivesse dando a outra mão. Não há generosidade nisso, o amor se torna leve e a vida ganha consciência de que este corpo foi colhido da terra e a terra voltará. Meu espírito procede de Deus e nunca dele se desconectou, e ao retornar a ele não retorna, porque nele sempre existimos. A morte perde seu aguilhão, a morte perde o seu poder, porque nada mais é a morte do que a nossa mais plena e radical união com o Pai, livre da ilusão dessa individualidade. E eu não estou dizendo que a individualidade não existe. Eu estou dizendo que a nossa individualidade está unida radical e absolutamente a Deus, e assim nós podemos desenvolver essa consciência crística. E não apenas deixamos de nos perguntar quem parece ser o maior, porque somos todos um, como também não nos sentimos pequenos e humilhados por servir. E ainda que Deus nos coloque em posição de liderança ou de condução de outros irmãos, nós não nos sentiremos envaidecidos, porque somos um só, e o Senhor nos usa do modo que lhe aprouver para o bem da sua igreja, para o bem de toda a criação, de tudo quanto existe. Estamos mergulhados profunda e radicalmente. O que eu gostaria que nós aprendêssemos com o próprio Senhor Jesus é que nós precisamos resistir à tentação. Acho especialmente bonito, Cláudio, quando Jesus diz o seguinte: pois vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. Quais eram as tentações de Jesus, né? A Bíblia nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas para mim, a tentação a que ele se refere é a tentação de apegar-se àquela individualidade de Jesus, filho de Maria, lá de Nazaré. Ele precisava levar à cruz essa identidade, e os discípulos eram testemunhas e tinham permanecido com ele nas tentações, as tentações de preservar, de olhar para a cruz futura e próxima e dizer: isso não será de modo nenhum meu fim. E as tentações foram vencidas por Cristo, e ele nos deixou esse convite, difícil convite, Luciano, que é o convite de tomarmos a nossa própria cruz. E para que tomar a cruz? Tomar a cruz para crucificar o ego. Crucificar o ego significa crucificar a consciência individual, para deixar ressuscitar em nós a consciência crística, que é altaneira, que é aquela capaz de nos livrar de todos esses medos banais e nos fazer perseverar nas nossas tentações, porque todos os dias nós pensamos: o que será dos meus sem mim? E se eu faltar? E se eu não estiver aqui? Esse tipo de temor só se mantém entre nós exatamente porque nos esquecemos, é uma de nossas tentações, de que jamais nos apartaremos de quem nós amamos, porque estamos unidos em Deus e Deus é eterno. E a nossa vida eterna é esta, que vivamos nesta consciência e na realidade de nossa união crística. E eu gostaria de terminar dizendo falando o que diz o versículo 29. E eu confio a vocês um reino, assim como o Pai confiou a mim. Qual é o reino de Cristo que ele nos entregou? Entregou aos discípulos e, através dos discípulos, também entregou a nós. É o reino em que não existem menores e maiores. É o reino que somos todos um. E essas hierarquias se perdem, se esvaziam de razão. Quem melhor compreendeu isso do que o pequeno pobre, o pobrezinho de Assis? O pobrezinho de Assis foi sempre esse ser que desprezou as hierarquias, que nunca quis galgar
qualquer cargo na hierarquia, a custo fez-se diácono para poder oficiar, a celebrar com os irmãos a Eucaristia, mas nunca desejou nada para si mesmo, nenhuma honra, nenhuma glória, nenhum reconhecimento humano, porque se quisermos impressionar os homens, a única coisa que faremos é entristecer a Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós e compartilhemos uns com os outros agora aquilo que o Senhor tem nos falado. Amém. Marton, eu vi você falando da mesa e eu veio à minha mente os garçons, né? A gente, quando vai num restaurante, né, à la carte, você tem essa experiência, né, de estar na mesa e de ser servido. A gente naturalmente acha que a gente está numa situação melhor do que a do garçom. Porque nós estamos ali pedindo várias coisas, alimentação,